Olá, meus queridos, tudo bem? Estou saindo agora aqui da igreja, Catedral de Madureira. O Senhor me deu uma palavra recentemente, muito forte. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Deus. Ele isola, muitas das vezes, quem é escolhido. Deus vai isolar. Muitas das vezes Deus vai fazer isso. Quem Ele escolhe, Ele isola. E não é porque Deus seja mau, mas Deus, Ele nos isola muitas das vezes para que nós possamos nos preparar para uma grande obra. Então, se Deus te isolou em algum momento, Deus te levou para um local de isolamento, Deus te tirou do teu lugar de conforto, é porque Deus tem uma grande obra a fazer na tua vida. Algo grande Deus vai fazer na tua história, por isso que Ele está te tirando do teu ambiente, da tua zona de conforto, do teu ambiente de costume, de situações. E isso faz parte do propósito de Deus, né? Olha que interessante, por exemplo, Abraão, Deus tirou ele da casa dele, do lugar da parentela dele, né, para um lugar que Deus ia mostrar para ele. Então, para Deus fazer um grande milagre na vida de Abraão, Deus isolou ele da família, uma família onde se praticava ali a idolatria, o politeísmo. Então Deus ali separa Abraão da sua família e o coloca em uma situação em que ele totalmente ali se isola, somente ele ali como chefe da sua família, como líder da sua casa. O Senhor abençoa grandemente ele, o Senhor levanta dele uma nação. Então, para Deus levantar de Abraão uma grande nação, ele precisou primeiramente isolar Abraão. Outra coisa parecida acontece com José. Deus escolheu ele para um grande propósito, né? Deus preveu, Deus sabe todas as coisas. Ele viu que lá na frente ia ter uma grande fome, e nessa grande fome as nações iam padecer, e o Senhor planejou algo ali dentro do Egito, e o Senhor ali coloca os sonhos na vida de José. E acontece que José, em um dado momento, acontece que todos nós sabemos, né? Seus irmãos vendem ele para o Egito, ali, para os mercadores ali de escravos, e ele vai para o Egito. No Egito, ele, como escravo, trabalha na casa de Potifar, né? É preso. Acontece tanta coisa com José, sofreu muito. José foi isolado da família, do seu pai, né? Da sua mãe, e sofreu muito, isolado, onde ninguém conhecia ele, onde ninguém sabia a história dele, onde ninguém sabia que ele era o filhinho do papai. Ele simplesmente sofreu, né? Claro que ele era excelente em tudo que ele fazia e o Senhor prosperava no seu caminho, mas ali ele foi isolado. Mas aquilo ali não era porque Deus não gostava de José, mas é porque Deus colocou José num lugar estratégico para que José pudesse ali mais na frente salvar a sua família, porque quando começou aquela grande fome, muitas famílias, muitas pessoas padeceram com aquela grande fome que veio sobre a terra. Porém, a família de José, né, a nação de Israel foi salva porque Deus preparou todo aquele momento ali. José foi muito honrado sendo governador do Egito, mas Deus precisou isolar ele para que pudesse acontecer os propósitos de Deus. Isolou ele para preparar ele para essa grande obra. Quer mais alguém? Moisés. Deus isolou Moisés, e Moisés estava lá na casa de Faraó, né, como um filho. Só que uma circunstância fez com que José tivesse que fugir do Egito, porque iriam o matar. Porque ele, indignado em um certo momento, quando viu um egípcio ali fazendo mal contra os judeus, ele simplesmente decide matar ali aquele egípcio. E aí Faraó descobre disso e tenta matar Moisés. Então Moisés pega e foge, e Deus isola. Moisés vai pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele se isola da vida, ele fica ali. E em um dado momento o Senhor encontra a Moisés uma sarça. Deus vai te isolar para que você possa ver sarças. E aí o Senhor simplesmente fala com Moisés. O Senhor instrui Moisés a um grande ministério. Então Deus também isolou Moisés. Quer mais pessoas? Vamos para Israel, a nação de Israel. Deus tira a nação de Israel de dentro do Egito, coloca a nação de Israel no deserto, porque o Senhor queria ali treinar a nação de Israel, tirar da nação de Israel o espírito, né, o costume da idolatria, porque o Egito era muito idólatra. Então isso
transmitiu para a nação de Israel. Então Deus, para dar uma grande bênção para a nação de Israel, Deus deixou a nação de Israel 40 anos no deserto, para que a nação de Israel pudesse ali perder aquele mau costume de ser um povo idólatra, de ser um povo que confiava nas riquezas, para ser um povo que passou a confiar na provisão do Senhor. Então Deus isola ali a nação de Israel, para que a nação de Israel pudesse ali entender que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, era com eles, e que somente ao Senhor pode ser adorado, e só Ele pode fazer milagres grandiosos em nossas vidas. Outro personagem interessante que viveu ali isolado foi o próprio Davi, que viria a ser rei de Israel. O Senhor isola Davi porque os seus irmãos eram guerreiros, eram homens experimentados, mas eram homens viciados no sistema já. Então Deus pega Davi e coloca Davi entre as ovelhas. Então Davi, ele pastoreava as ovelhas e adorava o Senhor com a sua harpa. Ele passa a ter intimidade com Deus. E ali quem treina Davi não é a guerra, mas quem treina Davi é o próprio Deus. Começa a treinar Davi para ser um grande guerreiro quando Deus manda o urso, quando Deus manda o leão. Então Deus estava isolando Davi dos seus irmãos, da guerra, e estava preparando Davi para ser um rei cheio do Espírito Santo, porque ele tinha intimidade com Deus ali, para ser alguém que sabia administrar, porque ele administrava as ovelhas, e ser um guerreiro, porque ele defendia as ovelhas e lutava contra as bestas feras ali. Então é muito forte. Deus, ele às vezes nos isola para nos preparar para um grande ministério, para um grande chamado. Se Deus te isolou, não se desespere. Deus está te preparando para algo grande. Deus está te preparando para algo poderoso. No Novo Testamento a gente encontra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Deus. E depois desse encontro com Deus, o apóstolo Paulo some. O apóstolo Paulo some. E quando o apóstolo Paulo some, ele passa a viver ali dentro da igreja, digamos que no anonimato, né? Ele vai para o anonimato, ele deixa de ser aquele grande homem conhecido, ele vai para o anonimato, né? E no anonimato o Senhor está preparando ele para ser o maior, né, evangelista ali da igreja primitiva, no início da igreja. Então é interessante que Deus, ele vai te isolar para te preparar. E se você está vivendo esse isolamento, é porque Deus tem algo grande para você, é porque Deus tem algo poderoso e grandiosíssimo para a tua vida. Então por que às vezes Deus vai nos isolar? Primeiramente porque Ele quer desintoxicar a nossa vida. Às vezes nós estamos cheios de vícios, às vezes nós estamos cheios de crenças, às vezes nós estamos cheios de questões que o Senhor, ele precisa nos esvaziar disso para que Ele possa nos usar poderosamente. Então Deus vai te esvaziar, e é no deserto que Deus nos esvazia, é nesse isolamento que Deus nos esvazia de algumas questões que nós nos apegamos nessa vida e que nos atrapalham de sermos usados e cheios da presença de Deus. Muitas das vezes também Deus nos isola, Deus nos coloca em um deserto para proteger-nos, proteger a nossa mente, proteger a nossa vida, proteger o nosso chamado, porque o mundo, porque o sistema, ele destrói, ele atrapalha, mas quando Deus, ele nos coloca em um ambiente seguro ali, um ambiente que muitas vezes nós nos achamos isolados, é porque Deus está também te protegendo, além de estar te preparando, te desintoxicando, Ele está te protegendo de algumas questões. E por último, que eu gostaria de destacar aqui, se Deus te isola também, é porque Ele está te preparando. Assim como Ele preparou Davi contra um urso, contra um leão, né? Ele estava preparando Davi para a conquista. Ele estava preparando ali um levita, um servo de Deus, alguém um adorador, né? Quando Deus, ele nos isola, Ele nos prepara. Quando Deus, ele isola Abraão ali para uma terra, ser peregrino numa terra que ele não conhecia, é porque Deus estava preparando ali Abraão para viver um grande chamado, para ser um pai de uma nação, para ser um líder grande. Deus estava ali preparando a vida de Abraão. Quando o apóstolo Paulo se sente ali isolado dentro da própria igreja, mas no anonimato, Deus estava capacitando e mostrando como é que estava a igreja, como é que estava o crescimento, como é que estava o desenvolvimento da igreja
para o apóstolo Paulo, para que ele pudesse compreender quais eram os pontos que precisavam melhorar, os pontos que eram bons, e entender, compreender a igreja, para que ele pudesse ser um grande líder de grandes igrejas, como foi o apóstolo Paulo. Então, se Deus está te isolando, Ele está te preparando, Ele está te moldando, não se desespere, não fique preocupado, porque Deus, Ele está fazendo algo grande na tua vida. E eu quero te dizer uma coisa: quando Deus te tirar desse momento, dessa preparação, uma coisa que eu digo: não murmure, continue aí, fique quieto, deixa Deus trabalhar na tua vida, porque quanto mais você deixar Deus trabalhar na sua vida, mais rápido você vai sair dessa situação. E aí, você precisa muito estar na presença de Deus firme, porque Deus vai te tirar dessa situação. E quando Deus te tirar dessa situação de isolamento, Ele vai te usar poderosamente a tua vida em um propósito. Deus, Ele te isolou nessa situação porque Ele tem um propósito grande na tua vida. Ele tem um propósito grande na tua história. E Ele vai fazer algo poderoso. Ele vai fazer algo grande, algo que vai te surpreender. Deus está te isolando porque Ele está te preparando para um tempo. Deus sabe de todas as coisas e Ele está te preparando para viver um tempo diferente. Ele está te preparando para ser como José foi ali, alguém que foi usado por Deus para salvar a nação de Israel, para ser cheio do Espírito Santo e para fazer com que a nação de Israel fosse salva de uma situação. Deus talvez esteja te isolando para salvar a igreja, para salvar um povo, para fazer um milagre muito poderoso, para salvar, quem sabe, a tua família. Deus, Ele faz isso. Ele te isola, Ele te prepara. Deus está fazendo algo muito grande na tua história, na tua vida. Não pense que Deus te esqueceu. Foi Deus que te colocou aí, porque Ele está te moldando, te preparando para uma grande obra. Eu estava há pouco lá na igreja e eu estava observando o nosso pastor. Nós temos um pastor, o pastor Adeilson, pastor da minha igreja, da Madureira. E ele é um pastor, um grande avivalista. Tem sido um instrumento de avivamento muito poderoso aqui no estado do Amazonas. Mas ele, contando a história dele, eu achei interessante que em um dado momento ele se isolou. Houve uma situação que isolou ele, que fez com que ele ficasse ali se sentindo de mãos atadas. E ele teve que ir para outro estado, né? Foi para outro estado, muito triste, né? Teve que ali retomar a sua vida, pensar em novas saídas. E foi quando ele, ali, o Senhor preparou aquele ambiente, aquele momento, para preparar ele para ser um líder da nossa igreja aqui em Manaus, ser um instrumento de Deus. E eu fico assim impressionado, porque Deus, Ele faz isso. Ele vai te isolar, mas Ele vai te preparar, Ele vai te moldar, te capacitar para viver uma grande obra. Então eu não sei se esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo e você está nessa situação, né? Deus, Ele te trouxe até esse vídeo para te dizer: meu filho, minha filha, eu estou te preparando, eu estou te moldando, eu quero fazer uma grande obra na tua vida, uma grande obra na tua história. Creia que Deus vai agir, creia que Deus vai fazer um grande milagre, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Eu vou finalizar esse vídeo agora, tá um pouco longo, vou ver se eu acelero ele aqui para ficar mais curto para você assistir. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outra pessoa que você conheça. Também eu peço que você, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, assista os outros vídeos e depois que você se inscrever também deixe o seu like, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E vou finalizar agora esse vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.